Sejam bem-vindos ao ConstruiCast. O episódio de hoje é um oferecimento produtora Infinity Plus. Está no ar mais um episódio do ConstruiCast e hoje, como de costume, eu tenho a honra de receber um convidado que vai dar uma aula pra gente sobre tipos de impermeabilização. Tenho certeza que você que me ouve, você que me assiste, já se deparou com algum problema de vazamento, goteira, enfim, você vai ver que impermeabilização não é só isso. Anderson Oliveira é o nome do nosso convidado de hoje e que é engenheiro civil. Anderson, seja bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado, uma honra estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouquinho, trocar experiências e quem sabe a gente poder passar um pouco desse conhecimento aí para evitar patologias, né? A gente costuma brincar que problema de impermeabilização não é o problema, é a solução de um problema que é a infiltração. Então a palavra solução é o que resume o episódio de hoje. Vamos lá. Dando continuidade, Anderson, eu queria que você falasse um pouco como a engenharia entra na sua vida e na sequência a gente fala, né, dessas... Por que Perfeito. E se especializar em impermeabilização? Bom, a engenharia civil também surgiu na minha vida meio que por acaso, né? Eu fui criado para... Você vai ter que ser médico, vai ter que ser médico. Meus avós, né, criados lá no interior de Minas, olha, médico é uma profissão do futuro e etc. No fim das contas, ao longo do estudo, eu acabei indo mais para a área de exatas e aí prestei vestibular. Passei, fiz engenharia e me encantei com a engenharia. A área de exatas realmente é a área para a qual eu nasci para trabalhar. Após a formatura, formei ali em final de 98, aproximadamente, e aí fui trabalhar no mercado em construções, trabalhei em construtoras e etc. E aí eu tive, recém-formado ainda, tive a oportunidade de participar de um processo de trainee para uma indústria de produtos de impermeabilizante, onde eu fui selecionado. E desde então, fui evoluindo lá dentro, aprendendo, entrei sem saber nada de impermeabilização e passei por uma série de empresas, várias empresas multinacionais, né, que me deram um grande aprendizado. Ao longo desse tempo, tive a oportunidade também de dar aulas, né, na Unesp, no campus de Bauru, na área de impermeabilização. Hoje eu dou aula no Instituto IDD, que é a única universidade que tem um curso de pós-graduação na área de impermeabilização. E antes da gente falar especificamente de impermeabilização, eu queria que você falasse um pouquinho, né, com a sua experiência, qual que é o grande desafio de um engenheiro que está se formando hoje, né, tendo em vista que, de fato, é uma profissão que traz grandes responsabilidades. Na minha opinião, o grande desafio para a área de engenharia hoje é o engenheiro ter noção dos seus limites. Eu sempre brinco, nos meus alunos, eu falo assim, o importante não é saber, mas ter o telefone de quem sabe. Os engenheiros da minha geração, de uma maneira geral, a gente é formado e a gente é acostumado a pensar, éramos acostumados a pensar o seguinte: engenheiro faz tudo. A gente estuda ponte, ferrovia, rodovia, e realmente na nossa grade curricular nós temos tudo isso, mas existem as especializações. Então, você se forma, na verdade, de uma forma mais generalista. Generalista. Que é muito parecido com a medicina também. A medicina, o cara, ele sai lá um clínico geral. Só que depois ele se especializa, né? Ortopedia, pediatria e etc. Onde que está o grande problema, estava na minha geração, era que poucos colegas, né, dos formados antes de 2000 partiam para áreas específicas. Eu trabalho com pontes. E ainda assim, quando um irmão, um parente fala, estou construindo uma casa, você me ajuda? Ele teria consciência e falar assim, não, minha especialização é ponte. A grande maioria se metia a fazer de tudo um pouco. Então eu acho que o grande desafio é justamente você perceber que a engenharia hoje, sempre foi, mas hoje principalmente, ela tem um grau de especialização muito grande em tudo, né? E você se dedicar ao que você realmente gosta e você é bom. E aí na sua fala você acabou trazendo um ponto muito importante, né? Quando você fala, você não precisa saber tudo, você não precisa saber ali fazer, mas de repente você tem o telefone de quem sabe. Exatamente. Então isso é um ponto bem importante que fala principalmente da questão do ciclo do meio, network, isso é muito importante. Sabe, nunca parar de estudar. Exatamente. E às vezes numa conversa ali, num bate-papo, de repente você está num projeto, conversei com outro engenheiro mais experiente, ele acaba me dando uma luz para que de repente ilumine ali sei lá, um desafio ali que eu não estava conseguindo resolver. Né? Um outro ponto importante, só para ilustrar isso que eu estou comentando, o engenheiro que sai da faculdade e vai para uma obra, quantos itens existem numa obra? Se a gente pegar lá desde a madeira, desmoldante, prego, armadura, tanto itens mais básicos quanto itens mais complexos, e ninguém no mundo é um Google ou tem um Google na cabeça.
Cada um. Quando se fala em prego, existem normas, existe uma série de detalhes específicos de prego, madeira, tijolo, concreto. Tudo tem especificidades e ninguém sabe tudo. É por isso que eu falo. Se eu preciso de uma informação mais detalhada, eu tenho que procurar o especialista. Eu quero fazer um isolamento acústico dentro dessa sala. Se pegar um engenheiro que saiu da faculdade, ele não vai saber fazer. A acústica aí tá boa, não? Tá boa. Foi eu que fiz. Tá boa. Mas para isso foi necessário estudo, perguntar. Sim. Né? Testar, né? Principalmente. Exatamente, exatamente. Então, existem especialistas em cada uma das áreas. E é isso que o engenheiro, que acho que é o grande desafio, é ter consciência de que nós não sabemos tudo. Nós temos um panorama geral e temos como buscar, mas a melhor forma é você consultar um colega que é especialista nisso. Quando a gente fala, por exemplo, essa umidade que eu comentei, que o pessoal chama de umidade ascendente, que é aquela que tem no rodapé, que aí acontece da argamassa, às vezes com o tempo está esfarelando. A gente precisa entender um pouquinho do conceito. E aí eu vou fazer uma brincadeira com você. Quando a gente pensa em impermeabilização, por que precisa impermeabilizar? Já pararam para pensar? Quando eu dou aula, as pessoas respondem assim, para valorizar o patrimônio. Claro, eu estou protegendo a estrutura, né, do acesso da umidade, para minha casa não ter cheiro de mofo também. Mas tudo isso são consequências de eu proteger a estrutura da impermeabilização. Então, quando eu falo do motivo pelo qual qualquer construção precisa ser impermeabilizada, eu gosto de dar alguns exemplos. Se nós pegarmos um corpo de prova de concreto devidamente curado e colocar num recipiente que parte da altura dele tem água, em coisa de meia hora, 1 hora, você vai perceber que o nível de água começa a baixar e a mancha começa a subir. Sim. Porque o bloco absorveu a umidade. Fizemos essa mesma brincadeira com um tijolo, um bloco cerâmico. Vai acontecer a mesma coisa. Então, no geral, os materiais que nós empregamos na construção civil são grandes esponjas, né? Guardada a proporção, cada um vai absorver na sua proporção, mas são produtos que naturalmente absorvem a umidade. Essa umidade pode vir do solo, pode vir de condensação, pode vir de chuva e etc. Então, a função da impermeabilização é criar uma camada de proteção. De proteção. Você quer ver um outro ponto interessante que é conceitual e por vezes as pessoas confundem? E às vezes imagine, por exemplo, que você tem um problema de uma fissura na laje. O que normalmente as pessoas, e às vezes até alguns técnicos também, confundem? Eu tenho que tratar aquela fissura. Só que não é assim que funciona, porque pensa numa mangueira que eu tenho vários furinhos. Onde vai sair o maior volume de água? Onde eu tenho o maior furo? A fissura. A hora que você tampar aquele furo, a pressão ela vai ser distribuída na mangueira que tem pressão. Numa chuva, o que vai acontecer se você tampar só aquela trinca? O concreto, como eu disse, ele é poroso, ele vai absorver e isso vai procurar um outro lugar para infiltrar. Então, por isso, quando se pensa em impermeabilização, se pensa na área inteira, não apenas em um ponto para poder estancar. Um ponto importante dessa sua fala de agora então eu entendo que uma construção ela precisa ter proteção por completo. Não Exatamente. É só aquela área que vai tomar chuva. Exatamente. Por exemplo, exatamente. Até mais um exemplo. Eu tenho uma coluna, eu tenho ferro, né? Na sequência eu tenho concreto. Perfeito. Eu preciso fazer um tratamento no ferro e no concreto, porque assim, primeiro eu faço esse tratamento ali impermeabilizante do ferro. Depois que eu coloco o concreto, eu tenho a proteção, né, de fazer uma impermeabilização externa. É importante eu fazer essa proteção do ferro ou não necessariamente? Não necessariamente. Depende muito do tipo de estrutura. Se eu estou numa área de praia, por exemplo. Normalmente, fora do Brasil, existe uma técnica que se chama de building envelope, que é envelopamento do prédio como um todo. Não na barra de ferro, mas da estrutura como um todo. Então, existem técnicas. Porque você acaba criando uma membrana, né, de proteção. De proteção para a estrutura como um todo. Acaba protegendo os outros itens. Por exemplo, itens. imagine que você vai fazer uma estrutura que vai reter esgoto, que é extremamente agressivo. Não é um concreto comum. Ali eu tenho que usar um concreto que tenha resistência àquele tipo de agressividade. Por vezes eu vou utilizar como impermeabilizante um revestimento epóxi para poder reforçar. Diferente de uma obra que eu vou fazer numa habitação, uma residência. Então, tudo tem que ser avaliado. Uma coisa importante que a gente tem que ter na cabeça é assim, você é especialista em impermeabilização? Tem que contratar um projetista se você não é. Volta lá para o início. Mas existe um projeto de impermeabilização também, né? Sim. É uma das ciências, tendo em vista exatamente a grande variedade de áreas, de classes de agressividade, de tipos de sistemas de impermeabilizantes disponíveis no mercado e, principalmente, quando a gente pensa em projeto, existe uma norma, a BNT NBR 9575, que é de seleção e projeto de impermeabilização, que é
onde os especialistas se baseiam para desenvolver os projetos de impermeabilização. Anderson, Por que eu estou citando norma? Só complementando, não sei se você percebeu, no final da história que eu dei da laje aqui, eu comentei que a minha palavra final foi manter a estanqueidade. sim, Por que manter a estanqueidade? Se eu procurar na norma de desempenho, a norma de desempenho fala que a área tem que estar estanque. Nos diversos requisitos da norma de desempenho, ela fala, o requisito que se fala é estanqueidade. Não está escrito requisito impermeabilidade. Qual que é a diferença? Já parou para pensar? boa pergunta. Eu vou voltar com essa pergunta para você, que eu também fiquei curioso. Eu vou dar um exemplo muito interessante. Essa xícara, ela é cerâmica. Sim, Ela está estanque. A água está aqui Sim. dentro, não está vazando. A cerâmica é impermeável, certo? sim, Se eu virar, vai estar estanque? não, A cerâmica deixou de ser impermeável? não, Então, não é o produto, é a forma de uso. Se eu virar aqui, um aplicador, não soube usar o produto, não vai estar estanque. Entendeu? interessante. Então, não é simplesmente eu ir em uma loja e comprar um produto qualquer, porque o vendedor fala, não, aquilo ali é mais barato, então eu vou naquele dali porque eu usei na outra obra. Cada obra tem a sua característica. Então, por isso que a norma fala em estanqueidade. Para chegar à estanqueidade, eu preciso de um profissional que seja capacitado, que vai chegar e vai olhar, olha, aqui é só água de condensação. Por exemplo, quando eu falo em condensação, condensação é um tipo de problema que pode acontecer na sua casa. É muito comum acontecer nas casas e as pessoas pouco se preocupam, não ligam diretamente com a questão da impermeabilização. Vou te dar um exemplo de onde acontece condensação. Primeiro, todo mundo sabe o que é condensação? Condensação é quando a umidade relativa ela encontra a superfície mais fria e aí ela acaba grudando e condensando. Um exemplo, um dia muito quente que a gente vai tomar uma cervejinha e aí você pega o copo de vidro que é impermeável e por fora fica cheio de gotículas. Né? Então, isso é água que condensou. Onde isso acontece na sua casa? No banheiro. Essa época fria, você toma banho, se você olhar para os azulejos na parte alta, você vai ver que está escorrendo por vezes Teto, né? o próprio teto. E aí que tá, o teto fica manchado de preto, que é justamente porque não tem uma pintura de proteção contra essa umidade de condensação. Então, assim, já falando indo para outro caminho, mas quais são os tipos de ação de água, né, ou de umidade que podemos ter dentro de uma residência? Que vem do solo, né? Que é qualquer solo, qualquer região do Brasil, por mais árida que seja, se você começar a cavar coisa de 50 centímetros, 60 centímetros, vai perceber que o solo começa a estar úmido. Então, essa umidade ela vai subir pelas fundações e é o que vai causar aquela umidade ascendente nas paredes. Umidade da chuva, que vem proveniente da chuva, né? Águas pluviais, e aí tem, apesar de ser a origem ser a mesma, quando a gente pensa em chuva, mas eu tenho que avaliar como o projeto é importante. Chuva em uma laje, a água fica parada, então eu vou ter algum tipo de pressão de percolação, de penetração dessa água. Chuva batendo na parede, ela tende a bater e escorrer, mas eu preciso ter ali uma pintura impermeabilizante para impedir que mas é uma coisa mais rápida, né? Bate e escorre. E a parte interna, que é a parte de condensação. Então, o que o projetista ou quem vai fazer a impermeabilização precisa ter em mente? Qual que é o tipo de umidade que eu quero combater? Porque se eu usar o produto que não é adequado para aquilo, eu vou estar gastando o produto errado, você vai estar gastando dinheiro e não vai dar a eficiência que você espera, que é a expectativa de vida, a durabilidade. Dentro desse tipo de proteção, né, que esse profissional vai sugerir ali, vai identificar nesse projeto de impermeabilização, vou fazer uma pergunta mesmo para leigo, né? O nosso canal também tem pessoas que são fora do mercado, né? Por exemplo, o investidor, aquele cara que está contratando ali, os profissionais, enfim. Imagina que eu tenho uma parede ali, um quarto, uma sala, e ela recebe, sei lá, sol e chuva. Perfeito. E aí você falou dessa parte de condensação. Nesse caso, eu não preciso proteger só a parte externa, eu tenho que proteger também a parte interna? A gente precisa entender que a condensação ele é um fenômeno natural. Sim, por essa razão a minha pergunta. Existem duas formas de eu evitar a condensação. Como é que você faz isso com a cerveja? Você coloca naquela caixinha de isopor, né? Na camisinha de isopor lá, Sim. no recipiente com isopor. Num ambiente desse, para evitar esse choque térmico, ou eu tenho uma boa circulação de ar, perfeito, ou eu tenho isolamento térmico também. Então, se você pegar um banheiro que tem uma boa ventilação, por exemplo, toda essa condensação ela tende a sair rápido, então esse banheiro vai demorar muito mais para poder se degradar na parte superior. Observa que por que não é somente o produto? O conceito da estanqueidade ela é uma questão de projeto.
Sim, sim. Né? Então eu providencio mais ventilação, eu não vou ter condensação, não vou ter essa troca. Você sabe que aqui também a gente tem a dica Constricast. Vamos lá. A maioria dos banheiros geralmente tem, por alguma razão, né, por tempo de às vezes precisa reformar, pintar de tempos em tempos, sempre tem às vezes uma manchinha escura ali no teto, né, por conta do calor do chuveiro. Perfeito. Você tem alguma dica para evitar isso? Eu tenho, tá? Se você não tiver, vamos lá. Vamos lá. Primeira coisa, vamos pelo fator sustentável, reduzir o tempo de banho. Boa. Primeira coisa. Mas assim, tudo vai, como eu disse, de acordo com o projeto. Se você tem um banheiro e tem uma boa ventilação, isso já é muito baixo. Meu banheiro não tem uma boa ventilação. Podemos pensar aí em aumentar o tamanho dessa ventilação, circulação e etc. De uma maneira geral, se o seu banheiro já está daquele jeito, primeira coisa é fazer lixar, porque não adianta eu aplicar nenhum produto antimofo em cima do mofo, porque se o mofo já está instaurado, ele tende a ir comendo ali a membrana por detrás. Então, a primeira coisa é fazer uma lixagem, tirar toda parte de matéria viva, mofo que tiver lá, tem que ser eliminada, seja com limpeza química, seja com raspagem, etc. Não vamos entrar no detalhe, se usa solvente, etc. E, posteriormente, utilizar um material que tenha características antimofo, uma pintura antimofo. Imagina que a obra está nova e tal, mas se esse banheiro tem uma janela para sair o ar quente ali, isso pode ser evitado ou não? Por exemplo, se eu tomar banho, tudo bem, o chuveiro está quente e tal, e essa fumaça ali, aquele vapor, sai pela janela, eu evito isso? De certa forma, você vai evitar, porque você tá tendo a troca térmica, né? Naturalmente, as temperaturas tendem a se equilibrar e ela vai para fora. Então, dica Constricast, se você quer evitar esse tipo de problema no banheiro, tome banho, deixe uma circulação aí de janela para esse vapor sair. Exatamente. Deu certo? Certíssimo. E agora, continuando falando dos tipos de impermeabilizantes, né? De impermeabilização por ambientes. Perfeito. Vamos falar de piscina primeiro? Vamos lá, piscinas. Quais são... Só um detalhe, se a gente for por área, nós vamos fazer uns 4, 5 podcasts. Não, vamos pegar os principais. Vamos lá. Vamos pegar os principais. Quais são os tipos de impermeabilização para piscinas, né? Ou seja, como que funciona a impermeabilização de uma piscina? Vamos lá. Antes da gente falar quais são os possíveis tipos, né, de soluções que podemos utilizar uma piscina, a gente precisa entender alguns conceitos. Quando nós falamos em produtos impermeabilizantes, a gente pode classificá-los assim, entre produtos que são flexíveis. O que são produtos flexíveis? Que eu vou utilizar em áreas que estão sujeitas à movimentação. Uma laje, ela dilata, contrai, dilata, contrai. Se eu colocar um produto rígido, na primeira dilatação, ele vai fissurar e a água vai passar. Perfeito? E um outro conceito muito importante que tem quando vai fazer o dimensionamento é com relação ao tipo de pressão de água. Até isso também. Existem produtos, por exemplo, se eu tenho pressão positiva, o que seria pressão positiva? Imagina que isso aqui é uma piscina e essa cortina ela é impermeabilizante. A água vai fazer pressão em cima dessa cortina e ela tem uma base. Então, isso é positiva. Imagine o contrário, né? Que nós esvaziamos a piscina, lá fora é solo, choveu, então a água vem de lá para cá. Então, isso é pressão negativa. Entendi. Onde isso vai entrar no conceito de piscina? Se é uma piscina de um condomínio, que ela é em cima do estacionamento, pressão positiva. Se é uma piscina que eu vou fazer na minha casa, dentro da terra, é negativa. Quando eu trabalho com pressão negativa, não dá para trabalhar com produtos flexíveis. Como a cortina é flexível, qualquer força que vem aqui ela vai fazer. Entendi. Você entendeu? Então, por isso que é importante o conceito antes de chegar na piscina. E aí eu vou te perguntar, essa piscina, ela é elevada acima do nível do solo, e aí a gente poderia trabalhar com mantas asfálticas, com poliuretanos, uma série de coisas, né? Mantas de PVC, ou essa piscina ela é enterrada e ela vai estar sob risco de ter em algum momento pressão negativa. E aí eu vou trabalhar com materiais cimentícios, materiais que suportam a pressão negativa, que são materiais rígidos. Então, é por isso que eu falo, nada é tão simples assim. Porque você tem que é interessante usar soluções que evite ali essa movimentação para que, de fato, você não tenha problema futuro. Exatamente. Então, depende de outra coisa que vai mudar. Essa piscina ela vai ser de alvenaria, vai ser uma piscina completamente em concreto. Como é que estão lá as instalações elétricas? Vai ter LED, não vai ter LED? Porque nós precisamos pensar no isolamento de cada uma
desses pontos que vão ter lá, de entrada de água, de saída de água e etc. Entenda que, de novo, a estanqueidade não é o produto, é o conjunto de técnicas que nós vamos utilizar. E é por isso que a norma de desempenho fala em estanqueidade, né? E é por isso que as normas falam na estanqueidade como resultado, não é, de um conjunto de operações. Inclusive, a estanqueidade ela vai variar de acordo com o tipo de área. Volto a te dar um exemplo. Imagine que isso aqui é um reservatório, perfeito? E eu vou utilizar um determinado material para fazer parede e piso de reservatório. Água 1 metro de altura. É uma determinada pressão que esse impermeabilizante vai utilizar. A condensação, lá em cima, é simplesmente condensação. Eu não tenho pressão na condensação. Então, ali, a estanqueidade vai ser garantida com consumo menor, com um produto mais simples, por exemplo. E não é porque deu certo aqui o mesmo material, que vai funcionar aqui embaixo, que é a pressão. Então, é por isso que é importantíssimo o estudo de cada caso. De cada ambiente, de cada situação. Exatamente. É por isso que, normalmente, a gente tem departamento de prescrição, que é justamente para apoiar os projetistas e os leigos. Eu não sou especialista, mas eu também não sei fazer. Olha, a primeira coisa, você vai procurar um projetista. Anderson, sabe uma coisa que está me chamando muita atenção nesse nosso bate-papo aqui? É que eu noto que, geralmente, tem muito problema na construção de casas, né? Até em função da maioria dessas residências serem construídas por um pedreiro, um profissional generalista que acaba fazendo tudo. Perfeito. Tô com um problema aqui, resolve isso. É mofo, vou derrubar, vou rebocar de novo e aquele problema acaba voltando. E, enfim, por essa razão, eu tenho falado tanto aqui dessa questão da qualificação da mão de obra, da industrialização da construção, de você ter especialistas ali, de fato, para resolver cada situação, porque acho que dessa forma a gente acaba resolvendo, né? E é muito chato. Imagina, você tem uma chuva, aí aquele ambiente, até por falta de uma impermeabilização, acaba... Você tem ali problemas, muitas vezes, até de saúde, né? Porque tem mofo, você acaba remetendo ali a um problema de saúde. Enfim, nesse sentido, né? Nesse contexto que eu tô falando, você tem, assim, alguma dica para essas pessoas que estão construindo esse tipo de construção, assim, como que eles resolvem isso? Eu vou dar um exemplo, pegando referências externas. Tá. Né? Por que a gente tem muito problema de impermeabilização no Brasil? Aliás, da falta de impermeabilização ou da má execução, né? Porque, de uma maneira geral, não se dá o valor adequado para essa ciência. Nós não temos, são poucas universidades que têm cadeira que trata exatamente sobre o tema de impermeabilização. Quando a gente vai para fora do Brasil, países que estão acostumados com isso, na própria metodologia construtiva, mesmo quando as autoconstruções se preocupam muito com a questão da umidade. Por quê? A umidade, a água é um elemento estranho. Muito. Né? Muito estranho. Tanto que é um dos poucos elementos que no frio expande. Geralmente é o contrário. Geralmente é o contrário. Então você pega, por exemplo, uma fissura. Vamos pensar como é que é o ciclo de vida de uma estrutura de concreto. Olha que coisa mais maluca. Então, imagina que isso aqui é uma laje de concreto. Como você mesmo falou, eu tenho aqui ferro, armadura, e tenho concreto em cima. Com dilata contrai, surgiu uma fissura. A água entrou pela fissura, chegou na armadura, chegou na barra de aço. Ela começa a enferrujar. O que é a ferrugem? Ela faz com que expanda. Expandindo, gera uma tensão de dentro para fora no concreto. Vai aumentar a fissura, vai entrar mais água, vai expandir mais, vai enferrujar mais. Por isso que a estrutura chega em determinado momento, ela cai. Por isso por isso que geralmente quando dá esse tipo de infiltração, ela cria aquela linha nas vigas, né, onde você tem aquele ferro. Exatamente. Começa a atacar a armadura, ela começa a enferrujar e vai marcando. Quando nós estamos falando aqui de países mais frios, então se você imagina, a água dentro da estrutura, baixou a temperatura, ela expandiu, ela vai forçar mais ainda o concreto. Né? Então, o que eu quero dizer é que, por conta disso, fora do Brasil já se pensa muito mais em impermeabilização do que no Brasil. E aqui o pessoal vai fazendo. Cultural, então. Infelizmente, cultural. Então, assim, quando a gente pensa em construir uma casa, principalmente aquela casa... Pensa que nós estamos num país que tem um déficit habitacional altíssimo.
E eu faço muito essa brincadeira, né? E aí, para conseguir a casa própria, por vezes, a família vai fazer endividamento de financiamento de 20, 30 anos. Numa casa que, às vezes, por negligência, que eu falo que é negligência, não é desconhecimento, porque se eu tenho um engenheiro, se eu tenho um arquiteto, se eu tenho um técnico que preencheu ali uma RT, seja lá a responsabilidade técnica, ele é contratado para orientar. Não justifica você falar, eu não sabia, meu amigo, eu te contratei para isso. Né? Tem que seguir as normas, né, de desempenho ali. Né? Exatamente. Então, e por negligência, não utiliza o material adequado, não utiliza da forma correta, e aí você tem uma família que tem uma dívida nas costas por 20, 30 anos, mas que em 6 meses, literalmente o negócio vai por água abaixo, né? Já começa a ter cheiro de mofo. Não consegue muitas vezes se manter naquele lugar, né? Exatamente. Porque não consegue fazer uma reforma. Exatamente. Então, isso é muito complicado, é a questão cultural. No Brasil, a gente tem muito isso, principalmente em regiões mais interioranas ou regiões não tão... com famílias mais simples, digamos assim, que tendem a fazer a autoconstrução. Então, nós, enquanto fabricantes, temos uma missão importante aí, que é justamente estar divulgando, fazer diversos treinamentos em pontos de loja e etc., justamente na questão de orientar. Vai resolver? Não, porque como eu te mostrei aqui em diversas vezes, é muito mais complexo do que simplesmente, mas está iniciando esse processo de disseminação para que as pessoas tenham consciência de que impermeabilizar é importante, porque senão a casa dela não vai ficar de pé. Não, e isso assim, né, como eu te falei, eu estou presente no mercado de construção há muitos anos, eu visito muitas obras, moro em casa, visito apartamentos, assim, enfim, então eu acabo, de certa forma, tendo algum tipo de noção, né, de uma solução ou outra. Uhum. Mas assim, agora eu acabo de descobrir que eu estou totalmente equivocado sobre impermeabilização. Eu achava que legal, impermeabilizei uma área, por exemplo, está resolvido, mas não, eu vou continuar tendo problema em função de outros fatores ali. Na verdade, tudo é uma questão de projeto. Tá? Vou dar um exemplo interessante aqui para você entender o que eu quero dizer. Quando a gente fala na umidade ascendente, de onde que essa umidade vem? Do solo. Então, o solo está saturado, ela percola pela porosidade do concreto, da fundação, da viga baldrame, etc. Ela entra pelos poros do próprio tijolo cerâmico, né, do bloco cerâmico, e aí chega um determinado momento, né, ela tende a sair pelas paredes. Ok. Como eu impeço isso? Na fase de construção, eu tenho a viga e eu vou criar uma capa com um produto adequado aqui, de forma que essa umidade não vai subir. Então ela não vai ter contato com a alvenaria, não vai ter contato com nada, beleza. Para que isso funcione, o que é importante? Parece básico, mas a minha viga baldrame, ela tem que ser mais larga do que a minha alvenaria e o reboco, para que o reboco ele morra em cima da impermeabilização. Ele não pode ter contato com o solo, porque senão ele vai puxar. Entendi. E se você pegar as obras antigas, você tem muito menos incidência sobre isso, de umidade ascendente, do que as atuais. Você pegar obras de algumas construtoras, Minha Casa Minha Vida, recentemente, tem muito mais esse problema. Porque, por uma questão de economia, reduz a fundação, eu impermeabilizo, coloco no mesmo tamanho do bloco e desço o reboco e encosto no solo. Então, aquele efeito que eu mostrei lá, você colocar o tijolo, vai acabar absorvendo da mesma forma. Não, e você trouxe um ponto importante. Hoje a gente está tendo aí muitas construtoras, né, que estão especializadas em vender casas, por exemplo. Eu compro um terreno ali, vou lá, construo uma casa e vendo. Existe uma forma, eu, como comprador dessa casa, checar se isso foi feito? Porque, você entende? Porque geralmente você faz um acompanhamento de projeto, fotos e tal. Só se você chegar e pedir, eu queria ver o projeto de impermeabilização. Mas não tem. Mas você vai deixar de comprar essa casa por conta disso? É necessário que a sociedade como um todo aprenda a questionar isso, porque, na verdade, vou dar um exemplo idiota. Você vai comprar um carro usado, vou comprar o seu carro, eu não entendo de motor, o que eu faço? Eu levo em uma oficina da minha confiança. Quando você vai comprar uma casa, você já viu alguém chegar e falar assim, vou pegar meu colega engenheiro e vou contratar um engenheiro para ir comigo fazer uma vistoria? Dificilmente. Isso não é cultura brasileira. Existem pessoas que fazem isso, né, que os engenheiros, teoricamente, é um especialista, que vai poder checar, além da impermeabilização, diversas outras, né, ciências. As pessoas não conheciam o ConstruiCast está aí para informar. Exatamente. Agora, exatamente. Vão consultar. Então, é um mercado, cara, se eu não entendo de carro, eu tenho que levar no mecânico, eu não entendo de casa, eu estou comprando um bem durável.
Ninguém compra uma casa, quer dizer, tirando os investidores que compram aqui para vender daqui 2, 3 anos, mas de uma maneira geral você compra uma casa para sua família morar. Sim. Então eu preciso de um bem que seja durável. Então eu preciso sim contratar alguém para ir comigo verificar a estabilidade dessa casa. Ah, não, mas o dono da casa é engenheiro. Ele quer vender, meu amigo. Ele quer vender. Você quer vender o seu carro. Um ponto importante que você trouxe agora, que assim, é um investimento que vale a pena, porque você pode evitar problemas. Exemplo, você vai comprar um carro hoje, você tem aquele laudo completo. Laudo de vistoria. Outro dia eu fui comprar um carro e acho que eu paguei um valor de R$600, se eu não me engano, para fazer esse laudo. Enfim, eu falei, pô, vou pagar, e se daí se não der certo, eu perdi. Na verdade, de fato, já aconteceu. Eu não comprei esse carro porque foi identificado que ele estava com uma série de problemas ali na lata. Enfim, foi relatado tudo para mim. Deixei de comprar. Eu não entendo que eu perdi. Muito pelo contrário, eu evitei cair num problema muito maior. Então, por essa razão. E casa, infelizmente, é muito por aí. Né? É muito por aí. Quantas pessoas você já deve ter ouvido falar, quero vender minha casa. O cara vai lá, dá um tapa. E a casa tá com cheiro. Pô, eu entro para comprar, cheirinho de tinta nova, a casa é nova, mas já tá cheio de problemas. A gente, como engenheiro, arquiteto, como técnicos da construção civil, a gente aprende a entrar e já o olho já procura. Né? Mas você que é leigo, contrate um engenheiro, um arquiteto, alguém que possa te dar esse suporte, porque você está comprando um bem para sua família, para sua vida. Anderson, e nesse sentido, você tem alguma dica? Tem algum canal onde a pessoa possa buscar um profissional desse? Porque não é simplesmente buscar um engenheiro somente. Sim. O próprio engenheiro ele já dá o direcionamento? O próprio engenheiro, de uma maneira geral, quando você tem imóveis financiados, o próprio banco já vai mandar um engenheiro fazer uma vistoria. Né? Não quer dizer que ele é especialista em impermeabilização. E aqui eu também não estou falando para você contratar um cara que é especialista em impermeabilização. E se eu for comprar à vista? Não vou passar pelo banco? Aí você vai entrar no escritório de engenharia de confiança, que tem em todas as cidades, fala que preciso contratar alguém para fazer uma vistoria no imóvel. E pronto. E aí você vai explicar. Porque quando fala em vistoria imóvel, existe diversos tipos de vistoria. Entendi. Né? Olha, estou adquirindo um imóvel, gostaria de que vocês fossem lá, avaliassem, falassem como é que está a situação, etc. Basicamente, vai chegar e vai dar um geral, não somente na área de impermeabilização. Vai dar um geral no imóvel como um todo. Né? Inclusive documentações. Olha, aqui foi feita uma ampliação, como é que foi feito, não foi feito, etc. Está legalizado, não está legalizado. Não, eu estou tendo uma aula aqui. Quem tá me ouvindo não tá conseguindo ver a minha cara aqui prestando de fato atenção, enfim. Mas quem tá vendo pelo YouTube tá conseguindo ver a minha cara de, tô prestando muita atenção porque de fato... E saímos da área de impermeabilização, nós estamos falando de engenharia de uma maneira geral. Então, mas você percebe porque aqui, assim, são problemas do dia a dia, né? Que outro dia eu recebi aqui um convidado que estava falando sobre recuperação de fachadas, né? E ele estava me falando de problemas que ele encontra em prédios, né? Em decorrência de má aplicação de produto, né? Isso eu estou falando de, imagina, eu vou construir um prédio, eu tenho engenharia, eu tenho arquitetura, eu tenho uma série de profissionais especializados. E tenho esses problemas, imagina em residências. Pois é. Só mais uma dica, você vai comprar um imóvel, pesquisa lá no Reclame Aqui sobre a construtora. Esse tipo de coisa você consegue também evitar. Funciona. Cara, você vai ver um monte de construtoras que as reclamações são muito parecidas. Você fala, opa, então tem problema aqui. Né? Então, eu acho que isso não é para imóvel, isso é para qualquer coisa. Hoje, qualquer coisa que eu comprar online, eu faço essa pesquisa. E não quer dizer que eu não vou comprar, mas pelo menos eu sei o risco que eu estou assumindo. Eu quero muito esse produto que você está me vendendo. Tá, mas qual que é a sua qualificação no Mercado Livre? Vermelhinho, sei não. E às vezes essa questão, às vezes a gente muitas vezes se coloca numa situação assim, sabe, de autoenganação. Eu já tomei alguns golpes, assim, inclusive pela internet. Eu desconfiei, mas eu falei, eu queria tanto aquilo que eu acabei me colocando numa situação. Então, assim, tomei um golpe, depois, enfim, coisas da vida. Perfeito. Deixa eu só complementar, e voltando um pouco do que eu estava comentando, de contratar um profissional, seja engenheiro, arquiteto e etc., para te apoiar, até mesmo quando você vai comprar um imóvel na planta. Tem um empreendimento que eu visitei recentemente, não vou citar o nome, mas eu imagino um terreno que era relativamente pequeno e eram 3 torres muito próximas, formando um triângulo. 3 torres muito próximas. E era um prédio que devia ter ali algo em torno de quase 30 andares. 3 torres muito próximas, formando um triângulo. Qual apartamento aqui do meio vai pegar sol? Você acha que na hora de vender algum corretor chamou atenção para isso? Vai ter apartamento que vai viver mofado simplesmente por não ter circulação. Então, olha, não estou falando aqui de impermeabilização, gente. Estou falando aqui
de profissionalização do profissional de engenharia e arquitetura, né, dos profissionais da construção civil de uma maneira geral. Vai comprar um imóvel na planta, não confia somente no corretor. Minha esposa vai me matar porque ela é corretora. Mas procure orientação técnica. Não estou falando que empreendimento é ruim, é bom, mas é ir acompanhado de alguém que pode te ajudar a avaliar, fazer as perguntas básicas. Qual que é o tipo de construção? Vai ser parede de concreto, prós e contras disso, vai ser alvenaria estrutural, prós e contras disso, enfim. Você tem opção de escolha, mas tem opção de escolha sabendo o que você está adquirindo. E você está num momento ali de emoção, né? Você está adquirindo muitas vezes um sonho, né? E acaba, em função disso, você acaba, enfim, ficando cego, deixando de enxergar muitas vezes. Imagina, você vai adquirir um bem, às vezes, para passar o resto da vida, né? Então, né? Vai virar bem que vai passar para seus filhos, por vezes. Sim. E aí você imagina um ano morando lá. Nossa senhora, o cheiro de... E não tem como você desfazer. Um carro que você der problema, você tirou o motor e colocou de novo. Você não tem como pegar o apartamento, vou sair daqui e vou virar para lá. Não tem como. Não, realmente. Mas é importante levar informação. Então, hoje com a internet, aí não é problema. A informação, a gente, enfim, se preocupa em passar. E se você pesquisar bastante, não encontrou, tenta ligar para alguém um pouco mais experiente. A gente vai sempre importante é ter a networking e saber para quem você vai ligar. Isso é importantíssimo. Dando continuidade ao nosso bate-papo, tá super legal. Saímos do assunto completamente. Não, imagina, mas assim... Mas eu te falei que a gente é bem... Faz todo sentido. Eu queria falar impermeabilização de banheiro também, que é um problema. Perfeito, né? perfeito. Como que funciona uma boa impermeabilização? De novo, isso vai estar focado no tipo de estrutura. É um banheiro que eu vou ter em contato com o solo. Qual que é a minha grande preocupação? Olha, eu vou trabalhar com produto cimentício, né, uma argamassa polimérica, porque é só o solo. Quando eu vou passar, olha, eu tenho um banheiro, a minha suíte no apartamento, no pavimento superior, já não é mais sobre solo, é uma área que pode ter pequenas vibrações. Entendi. Então eu tenho que trabalhar com material que é flexível. Aí pode ser um poliuretano, pode ser algum produto asfáltico e etc. Então a avaliação depende de onde vai ser o banheiro, que tamanho é esse banheiro. É um banheiro pequenininho, tipo um lavabo. Não, é um banheiro grande, igual a gente vê em algumas mansões aí, que é banheiro do marido, banheiro da esposa, closet no meio, umas coisas maior que 2 vezes meu apartamento, mas enfim. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Tem técnicas, tem produtos para tudo. Produtos mais simples de aplicar, produtos mais complexos para se utilizar em áreas... Né? O que é um dos pontos importantes que tem que ser observado? Vou de novo falar na norma de desempenho, e a gente observa isso ao longo da nossa vida profissional trabalhando em construtoras. A norma de desempenho, ela coloca 3 níveis de desempenho. O nível mínimo, normativo. Então, vamos imaginar... vou comprar uma habitação mais simples, né? Claro, a construtora fez um investimento do teto lá do Minha Casa Minha Vida. Depois tem o nível intermediário, que, eu já, como nós estávamos brincando aqui, já sou rico. Já sou rico, né? Vou comprar um nível, né, um apartamento mais bem localizado, com um valor agregado maior. E aí a norma de desempenho, ela coloca assim, estou dando exemplos apenas, mas ela coloca 3 níveis de desempenho, que é o mínimo, intermediário e superior. A diferença de performance e expectativa de vida entre o mínimo e o intermediário e o superior é de 25% de um para o outro. De um para o outro. Em termos de durabilidade. O que é muito comum, justamente pela ausência de conhecimento ou de um projeto de impermeabilização? A construtora, ela faz lá Minha Casa Minha Vida, usa um determinado produto X, vai fazer um de alto padrão, usa o mesmo produto X. Usa o mesmo produto. Com um detalhe. Qual que é o revestimento cerâmico que ele coloca no Minha Casa Minha Vida? Vai custar ali 100, 200 reais um metro quadrado. No alto padrão, vai colocar um porcelanato de R$1.000 um metro quadrado. Quando vazar, o preço é o mesmo? Não, nunca, então, né? Eu tenho que ter um produto com performance diferente. Justamente para que não ocorra o vazamento. Você entende que, sim. Na minha visão, não estou nem falando do usuário, a própria construtora tem que gerenciar esse risco. Então, porque o risco de assistência técnica é muito alto. Mas aí nesse caso você não tem ali muitas vezes uma pessoa acompanhando esse tipo de material. Projeto de impermeabilização. Precisa-se ter mais projeto de impermeabilização. Eu gostaria de fazer uma sugestão aqui ao vivo. Não, vamos, claro. Convide aqui as Engenheiras Notáveis. É um outro podcast
que as duas são projetistas, vão poder falar bastante, são engenheiras. Tá, então a gente tem, inclusive, eu já vou antecipar o quadro Convidado Convida. Vamos lá, então exatamente. Você convida, olha para a câmera e convida as meninas. Gostaria de convidar a participar do ConstruEcast as engenheiras notáveis Gisele Azevedo e Marissa Menezes. Venham aqui bater um papo com o pessoal, falar um pouquinho mais sobre a área de impermeabilização. Quem sabe aí, os dois podcasts juntos vão conseguir contribuir muito para a área de engenharia e para as pessoas que querem conhecer a engenharia de uma maneira geral. Vamos somar forças, né? Tem mais alguém que você gostaria de convidar, que você gostaria de ver aqui? Cara, uma sugestão interessante que me veio na cabeça, porque uma das subdivisões da Suprema, nós temos também uma empresa de isolamento termoacústico, e uma das grandes pegadas é a questão de proteção contra incêndio. E eu queria convidar também o engenheiro Atílio Júnior. Ele tem uma empresa focada na execução desse tipo de revestimento e proteção contra incêndio. Eu acho que vai ser uma pegada interessante. Tá em alta agora. Tá convidado e vamos, enfim, vou aprender aqui mais sobre, você vai gostar. Enfim, sobre incêndio. Acho que sempre somar com o mercado. Eu queria ainda continuar um pouco falando dessas questões de banheiros, porque um fato também que me chama muita atenção, e às vezes eu vejo situações ali que me tiram um pouco da zona de conforto, mesmo eu não sendo engenheiro e não sendo arquiteto. Tá? Quando você está fazendo uma impermeabilização dessa, é importante chamar a atenção, né? Um ponto de atenção são os ralos. Acabamentos de ralos. Todos os tubos, ralos, tubos, de uma maneira geral, onde vai sair a bacia, né? Tá. Obviamente. Caimento é um negócio importantíssimo. Então, caimentos, ralos e todas as tubulações, todas as interferências. A gente no mercado técnico usa o termo interferências, né? Que é ralo, fixação, se é numa laje, onde eu vou fixar uma antena parabólica ou qualquer coisa. Então, tudo isso são considerados como interferências. Uma dica, e aí é dica, não é norma, quando você for fazer a impermeabilização do banheiro, pense em fazer a impermeabilização do box, pelo menos, até 2,10 metros. Eu ia te perguntar isso. Falar se tem uma altura específica, porque geralmente as pessoas fazem ali 20, 30 centímetros. A norma fala de rodapés em geral, né? De 20 centímetros do piso acabado e etc. Mas ela não entra no detalhe do box. Então, por isso que eu falei, é uma dica, não é norma. Porque você está tomando banho, a água vai bater na sua cabeça e vai respingar. Então, por isso que eu recomendo extrapolar. Mas não é norma isso. Mas por quê? Porque o que? Por conta, às vezes, essa água tá batendo ali, de repente a pessoa usou um rejunte que não deu uma proteção e ele pode... O rejunte ele vai te dar uma proteção imediata do bater e escorrer, mas ele não vai impedir de passar. Vou te dar um outro exemplo. Se você pegar um banheiro que é completamente revestido, bem rejuntado, e você coloca um armário atrás. Depois de um tempo você vai perceber que um armário, um móvel, no outro cômodo, imediatamente atrás. Você vai perceber que depois de um tempo vai começar a mofar. Por quê? Não é a água que está indo lá. Entendi. É o vapor. Eu já entendi. Você entendeu? Já entendi, na verdade, eu estou entendendo muitas coisas aqui. Então até a impermeabilização que você vai usar no banheiro tem que ter uma barreira de vapor, para impedir o mesmo vapor que condensa, ele está ali. Né? Numa velocidade diferente, porque eu tenho um revestimento, mas ele vai estar atacando. Né? Bem interessante. Qual que é um outro ambiente que geralmente traz... Quando eu falo de banheiro, eu falo de áreas molhadas no geral, né? Mas o banheiro é um caso que você está ali em constante uso, enfim. Lajes, sacadas. Principalmente sacada, porque a sacada, ela efetivamente, ela vai tomar chuva. Né? Eu fechei minha sacada aqui. Beleza, mas normalmente as sacadas dos apartamentos são entregues abertas. E o pior, ela joga pro seu vizinho. É o problema do seu vizinho. Sacada é um negócio tão complicado que se você der um Google, vê a quantidade de que volta e meia aparece edifício que cai uma série de sacadas por causa do peso. Estourou a de cima, ela vem, bate, tum, e aí sai dando aquele efeito dominó, derrubando todas. Isso é, infelizmente, algo não tão incomum. Eu vou te contar um negócio aqui. Eu tô, assim, você me falando isso, eu vou falar um troço aqui que é extremamente comprometedor, mas, enfim, eu fiquei puto da vida eu tinha escritório em um outro prédio, estava no processo de mudança, as coisas desmontadas. Aconteceu que, por alguma razão, o prédio, o andar de cima, enfim, deixaram a torneira aberta. A laje era rebaixada, né? Então você tem ali uma altura de rebaixamento. Mas encheu meu andar. Assim, danificou tudo, as coisas... Total. Forro, caiu, passou por debaixo, para o andar de baixo do meu, assim, eu tive um problemaço. Fui falar com um cara de cima que, por coincidência, era o dono da construtora que fez o prédio,
E aí eu fico pensando, como que eu evito um tipo de situação dessa? Porque assim... Tendo seguro. Tendo seguro? Tendo seguro. Porque assim, essas lajes, elas não têm impermeabilização? Mas, é assim, mesmo que essa laje tenha impermeabilização, pensa numa piscina, devidamente impermeabilizada. Se eu tenho uma água entrando, ela vai transbordar. Então, mas e os ralos? Porque... Se tiver mal dimensionado, não vai puxar. Não vai, né? Não vai puxar. Né? Então, assim, independente de toda a técnica e etc., é verdade, eu tenho ralos. Se os ralos derem conta, não é para acontecer o que aconteceu. Se tiver caimento, não é para acontecer o que aconteceu. Né? Agora, se eu tenho muita água entrando, ela vai transbordar, como o exemplo da piscina, vai transbordar e vai andando. Não, e é uma preocupação, por isso que assim, me chamou a atenção, eu lembrei desse caso, assim, que marcante. Agora você comentou um negócio interessante, e eu vou voltar para a minha dica do Atílio Júnior. Se isso fosse fogo, ao invés de água, ia passar de um andar para o outro. Passa mesmo? Não, aí que tá. De acordo com as normas, o Atílio vai explicar sobre isso. Existe uma série de técnicas hoje, coloca nas construtoras, que são formas de setorizar, justamente para que dê tempo das pessoas fugirem e etc. Então, existe uma série de outras técnicas que ele vai falar para vocês. Não, bacana. E assim, tem algum outro ambiente que você gostaria de chamar ou alguma outra dica? A gente está chegando já... Eu acho que o principal ambiente a ser pensado na forma correta de se tratar quando você tem a oportunidade de você estar construindo a sua casa, são as fundações. Qualquer outro ambiente, você consegue, por exemplo, a sacada. Nossa, deu problema. É caro, mas você consegue ir lá, quebrar, tratar, colocar piso de novo. Você não tem como pegar a sua casa, levantar, tratar a fundação e colocar de novo. Então a fundação é o ponto, na minha visão, é a área mais crítica. Então uma atenção especial na impermeabilização da fundação. É uma dica importante. Exato, importantíssima. E quando eu falo fundação, pensa em tudo que está em contato com o solo, tá? Vou dar um exemplo aqui. Eu vou colocar um piso laminado. Minha casa é terra e eu vou colocar um piso laminado. Quando eu falo na questão do piso laminado, de madeira, por exemplo, o que a umidade faz com a madeira? Empena, ataca a madeira, né? Isso tudo de uma maneira geral. Que tipo de impermeabilização eu vou utilizar para um material como esse? Uma impermeabilização que segure umidade e barreira de vapor. Porque quando a gente pega essa umidade do solo, normalmente, se você olhar no contrapiso, não vai estar aquela mancha de umidade. Não vou ver. É aquela umidade tão fininha que ela sobe e ela vai atacando aos poucos. Então, sob a forma de vapor. E outro exemplo que eu sempre falo disso é quem já teve a oportunidade, quem trabalha na construção civil, já teve a oportunidade de fazer manutenção em alguma casa que tinha taco de madeira. As mais antigas lá. Taco de madeira, madeira grossa, aquele preguinho em L. Sim. E normalmente tinha um negócio preto que o pessoal fala piche. Piche. Não é piche aquilo? Os asfaltos são uma excelente barreira de vapor. E é por isso que se utilizava na época. Entendeu? Resumindo, lembre-se que a Arca de Noé, se você procurar lá, tem lá na Bíblia falando, Noé pega betume, passa na arca e etc, 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 etc. Nossa, é interessante. Eu achava que aquilo ali era piche mesmo, mas não é asfalto. É asfalto. A diferença é que o piche, ele é mais... Depende muito da região, né? É muito parecido, mas piche normalmente é derivado do carvão e é contaminante, e o asfalto ele não é um material agressivo para se conviver. E para a gente, enfim, encerrar o nosso bate-papo, queria que você falasse aí suas considerações finais. Muito obrigado por nos receber, pelo convite. É uma honra, eu adoro participar desse tipo de bate-papo, adoro falar sobre engenharia, adoro falar sobre impermeabilização. Além disso, eu gostaria só de frisar, porque quando nós estamos buscando uma habitação, quando nós estamos buscando comprar um imóvel, pensa na durabilidade. Vocês já devem ter ouvido falar que o solvente universal é água. E aqui nós estamos falando exatamente evitar que esse solvente universal dissolva o seu sonho da casa própria, né? A proteção da sua habitação está diretamente ligada à durabilidade, à qualidade de vida e etc. Então, de uma maneira geral, é isso, né? Não negligencie, busque orientação. Aonde eu vou buscar orientação sobre impermeabilização? Procure os fabricantes, acesse nosso site, vá nos nossos treinamentos, nos siga nas redes sociais. Eu tenho um canal no YouTube
que é um canal sem fins lucrativos. Fala o nome do canal pra gente. youtube.com/mundo da impermeabilização, sem ser cedilha e sem tio. Mas lá eu falo um pouco de técnicas de impermeabilização, então isso ajuda bastante. Visite também lá Soprema Brasil no Instagram, siga, volta e meia a gente posta treinamentos, vídeos e etc. Nos visite nas feiras, nós sempre estamos em feiras, nas grandes feiras do setor, aí tem treinamento, tem pessoas. Estamos nas lojas também dando treinamento para os vendedores. Nos siga nas redes sociais e estamos à disposição. Se quiser palestra nossa na sua universidade, se quiser palestra nossa na sua loja, entre em contato com a gente, estamos à disposição. Que final, hein, Anderson? Anderson, não tem nem o que falar, né? Acho que quem tá vendo, né? Quem tá me assistindo tá de fato impactado com a minha fisionomia, a forma como eu tô prestando atenção. Nesse episódio eu queria agradecer mais uma vez a sua presença. Obrigado. E eu vou deixar seu contato aqui na transcrição das plataformas de áudio e vídeo. Tenho certeza que você, de fato, fez a diferença na vida aí de muito. Fez e fará a diferença na vida de muita gente. Para você que me ouve, para você que me assiste, eu peço mais uma vez que compartilhem nossos conteúdos, comentem. É importante a sua participação aqui no ConstruiCast. O ConstruiCast que une toda a cadeia da construção, arquitetura e engenharia. Anderson, naquela câmera lá, ó. Tchau, pessoal. Até nosso próximo encontro. Até o próximo.